galera do Palpite Futebol, começando mais um Palpite Futebol deste domingo, dia 23/6. Separei aqui 17 jogos e vocês possam estar aí apostando e lucrando com o dinheiro aí. Mas antes de mais nada aqui, vou estar pedindo a sua colaboração aí, galerinha. Que se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificação aí, dá aquele like aí de gostei, que eu lhe ajude, vocês possam estar me ajudando também, galerinha. Vamos lá, deixar de enrolação aqui, partindo do primeiro palpite de hoje, Colômbia e Paraguai. A equipe da Colômbia vem mostrando grande crescimento, tanto que vem de 4 jogos de visibilidade aí, 4 vitórias seguidas. A equipe do Paraguai também vem de 4 jogos de visibilidade, mas diferente da Colômbia, só apenas uma vitória e 3 empates. Jogando como mandante, a equipe da Colômbia aí vem de 5 jogos de visibilidade, de 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Paraguai nos últimos 5 jogos aí vem de 3 derrotas e 2 empates. Nesse jogo aí acredito muito no empate, vitória com empate da equipe da Colômbia. O jogo acima de 1,5 gols. Catar e Argentina. A equipe do Catar jogando como mandante venceu os 3 jogos. Os últimos 3 jogos. A equipe da Argentina ganhou apenas de 1 vitória nos últimos 5 jogos aí, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Mas nessa Copa América ambas equipes não venceu ainda. Mas nesse jogo acredito na vitória da Argentina. O jogo acima de 1,5 gols. A Argentina deve desencantar nessa Copa América, nesse jogo aí. Vitória da Argentina, o jogo acima de 1,5 gols. Austrália e Alemanha. A seleção da Alemanha tá pagando uma DD aí muito boa mesmo. A equipe da Austrália nos últimos 5 jogos apenas 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A equipe da Alemanha aí vem embalado fora de casa, está invicta 5 partidas, de 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos confrontos aí só deu a equipe da Alemanha. A equipe da Áustria aí nos últimos jogos como mandante, 4 vitórias e 1 derrota. Acredito muito na vitória da Alemanha, tanto que ela está invicta a 5 jogos aí, como eu tinha falado, de 4 vitórias e 1 empate. Só deu a Alemanha nos últimos 4 confrontos e bateu o jogo acima de 2,5 gols nos últimas 3 rodadas. Acredito vitória da Alemanha, o jogo acima de 2,5 gols. Opção mais arriscada, ambas equipes marcam. Dinamarca e Sérvia. É campeonato europeu, hein, gente? Sub-21. A equipe da Dinamarca jogando como visitante aí nos últimos 10 jogos. São 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A equipe da Sérvia aí nos últimos 10 jogos são 7 vitórias aí e 3 derrotas como visitante. Um belo aproveitamento. Mas aqui, no geral, a equipe da Sérvia vem de apenas 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 confrontos. A equipe da Sérvia vem de 2 derrotas seguidas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. A equipe da Dinamarca não é confiante nesse jogo aqui, galerinha. Esse jogo que eu deixo pra vocês aqui é o jogo acima de 1,5 ou ambos marcam. Copa do Mundo do Futebol Feminino, Inglaterra vs Camarão. A equipe da Inglaterra é uma equipe forte, jogando no seu domínio, como mandante, né? Dizendo melhor. Os últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Camarão nos últimos 5 jogos vem de 1 vitória e 4 derrotas seguidas. No geral, a equipe da Alemanha, da Inglaterra, dizendo melhor, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Camarão vem de 1 vitória recentemente, mas vem de 4 derrotas seguidas nesse jogo. Acredito muito numa vitória da equipe da Inglaterra. O jogo acima de 2,5 gols. França e Brasil, seleção brasileira versus a equipe da França. Esse jogo aqui, galerinha. O time da França nos últimos 10 jogos aí vem de 9 vitórias e empate. Equipe do Brasil
venceu essa vitória recentemente aí, mas vem de 4 derrotas seguidas. Esse jogo aqui acredito muito na vitória da França. Vitória da França. Ou ambos marca. A equipe da França tem um ataque muito eficiente. Então, vitória da França ou ambos marca. A opção mais arriscada, jogo acima de 2,5 gols. Vamos lá para a Série C do Campeonato Brasileiro. Confiança versus Ferroviário do Ceará. A equipe do Confiança aí nos últimos 5 jogos jogando como mandante são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Ferroviário aí nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas como visitante. Venceu recentemente de 4-2 para o ABC. Mas no geral aqui a equipe do Confiança nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Ferroviário nos últimos 5 jogos aí vem de 4 vitórias e 1 derrota. Acredito nesse jogo possa estar dando vitória do Ferroviário com empate, ou ambas equipes marcam, por se tratar do líder da Série C, né? A equipe do Ferroviário é o líder atualmente. A equipe do Confiança tanto faz gol como leva. A equipe do Ferroviário igualmente. Então, vitória do Ferroviário com empate ou ambos marcam. A equipe do Remo contra a equipe do Paysandu aí, né? Considera como clássico. Mas nesse jogo aqui, a equipe do Remo nos últimos 5 jogos aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Remo vem de 5 jogos sem vencer, 3 jogos aí, 3 empates seguidos. Nesse jogo aqui a equipe do Remo jogando como mandante, tem uma equipe forte. Nos últimos 10 jogos são 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. A equipe do Paysandu aí nos últimos 5 jogos como visitante vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nesse jogo aqui acredito muito na vitória do Remo com empate. Vitória do Remo com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Vamos partir aqui agora para a Série D do Campeonato Brasileiro. D de dado. A equipe do Caldense recebe a equipe de Ituano. Jogo recente aí. A equipe do Ituano bateu a equipe da Caldense. Mas nos 5 jogos aí, a equipe da Caldense como mandante venceu 4 e empatou 1. A equipe do Ituano aí, nos últimos 5 jogos aí são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No geral aí, nos últimos 5 jogos no geral, a equipe da Caldense vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Ituano vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nesse jogo aí, o palpite que eu deixo para vocês é vitória com empate da equipe da Caldense. O jogo acima de 1,5 gols. A equipe do Novo Horizontino aí versus a equipe do Boa Vista. A equipe do Novo Horizontino aí vem de vários jogos de visibilidade. A equipe do Novo Horizontino vem de 7 jogos de visibilidade aí, de 5 vitórias e 2 empates. Jogando no geral como mandante aí, vem de 9 jogos de visibilidade, vem de 5 vitórias e 4 empates. A equipe do Boa Vista como visitante vem de 5 derrotas, 4 vitórias e 1 empate. Nesse jogo aqui acredito muito Boa Vista aí, né? Vindo numa boa sequência de visibilidade, vindo de 5 jogos aí de vitória. Uma equipe do Novo Horizontino derrubou essa sequência aí, um gol de pênalti. Para esse jogo aqui acredito no jogo acima de 1,5 gols, ou ambas equipes marcam. A equipe do Iporá versus União Rondonópolis. A equipe do Iporá nos últimos 5 jogos como mandante venceu 3, perdeu 3. O União como visitante 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Para esse jogo aí, a equipe do Iporá vem de 5 jogos aí, 4 vitórias,
uma derrota. Equipe do União, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Para esse jogo aí, jogo acima de meio, ambos marcam. Vamos para Brasiliense e Vitória. A equipe da Brasiliense tem 25 jogos aí, de 4 empates, 1 vitória. A equipe do Vitória aí vem de 5 jogos aí, de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Acredito que nesse jogo posso estar batendo jogo abaixo de 2 gols e meio para vocês. Que a equipe do Brasiliense aí nos últimos 3 jogos não costumou bater aí jogo abaixo de 2 gols e meio. A equipe do Vitória aí fora de casa, só isso aqui que não bateu, mas posso estar batendo jogo abaixo de 2 gols e meio aí. Ou a equipe do Brasiliense para vencer. Um aqui para o Atlético Cearense versus a equipe do Bragantino. A equipe do Bragantino no jogo passado aí meteu uma goleada aí 3-0 no Atlético Cearense. Tem que ir em busca do resultado. Nos últimos confrontos aí jogando como mandante. Nos últimos 5 jogos são 2 empates, 3 vitórias seguidas. A equipe do Bragantino não é uma equipe forte jogando como visitante, já que nos últimos 5 partidas só tem 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Nesse jogo acredito na vitória do Atlético Cearense. O jogo acima de 2 gols e meio, que deve ser um duelo muito aberto, né? Que a equipe do Atlético deve partir para cima aí. Avenida e Caxias. A equipe do Caxias aí como mandante tem 3 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 3 vitórias. A equipe do Caxias jogando fora de casa não é equipe forte, é que não venceu nenhum nos últimos 5 jogos, são 3 empates e 2 derrotas. Nesse jogo aí que eu deixo para vocês aí, são vitória com empate da equipe do Avenida. O jogo acima de 1,5. Vamos aqui para a equipe do Cianorte versus a equipe do Ferroviária. A equipe do Cianorte tem como mandante 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Ferroviária aí não é uma equipe forte jogando como mandante, já que nos últimos 5 jogos apenas 1 vitória. Nesse jogo aqui acredito no jogo abaixo de 2 gols e meio. Ou vitória com empate da equipe do Cianorte. América de Natal versus América aqui do estado de Pernambuco. Esse jogo aí acredito muito na vitória do América, já que como mandante aí nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. A equipe do América fica como visitante só apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos. Vitória do América de Natal. O jogo acima de 2 gols e meio, galera. Motoclube Floresta. A equipe do Motoclube é uma equipe forte jogando como mandante. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e apenas 1 derrota. A equipe da Floresta não é uma equipe forte como visitante. São 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. A opção que eu deixo para vocês é a vitória da equipe do Motoclube. Você segura com empate o jogo acima de 2 gols e meio, galerinha. E foi essa aí, galerinha, a análise e palpite de hoje. Muito boa sorte aí para vocês palpitem. Peço mais uma vez, sempre eu peço a sua colaboração, que se inscreva aí no nosso canal, galerinha. Qualquer dúvida aí, deixa aí no nosso comentário, que eu posso estar respondendo para vocês. Valeu, galerinha.